In 1925, na cidade de Dayton, Scott, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Bem-vindos ao O Debate. A discussão de hoje, inspirada no material de O Cristianismo é Bom para o Mundo, mergulha numa questão das mais antigas e persistentes da humanidade. A moralidade precisa de Deus? Ou seja, para que o bem e o mal sejam conceitos reais, objetivos, eles precisam estar ancorados numa base religiosa. Exato. E para a gente ser bem clara desde o início, a questão não é se pessoas ateias podem ser boas ou se pessoas religiosas podem ser más. Acho que vemos exemplos dos dois todos os dias. A verdadeira questão, no fundo, é mais profunda. Quando a gente diz que algo é bom ou mal, estamos só expressando uma preferência pessoal, sabe, moldada pela nossa biologia e cultura? Ou estamos nos referindo a uma verdade objetiva que existe independentemente da nossa opinião? É exatamente aí que a nossa análise se concentra. Eu vou defender que sem um ponto de referência transcendente, a moralidade se dissolve em mero subjetivismo. Minha posição é que o cristianismo oferece a única base sólida para uma moralidade objetiva, onde certo e errado são mais do que sentimentos. E eu vou argumentar o contrário. Sustento que a moralidade é uma característica intrínseca da nossa espécie, anterior a qualquer religião, e que a fé, longe de ser necessária, tem sido historicamente uma força que pode tanto inspirar quanto corromper profundamente nosso senso moral. Pois bem, do meu ponto de vista, o problema fundamental para uma ética secular é a justificação. Claro que um ateu pode agir de forma altruísta, mas a questão é, a visão de mundo ateísta pode justificar por que o altruísmo é objetivamente bom e o egoísmo é objetivamente mau. Se somos apenas o resultado de processos materiais não guiados, nossos pensamentos e impulsos morais são, em última análise, reações químicas. Espera um pouco, vamos deixar isso claro. Você está dizendo que se o cérebro é um produto puramente material, então nossos pensamentos não têm conexão com a verdade? Que são tipo uma espécie de efervescência bioquímica? Exatamente. Se meu senso de justiça é só o borbulhar de substâncias químicas no meu cérebro e o seu senso de justiça é o mesmo, como a gente pode dizer que um está mais certo que o outro? A própria ideia de razão e verdade perde o sentido. E se a razão não é confiável, toda a nossa discussão aqui se torna inútil. É por isso que, sem um padrão transcendente, atrocidades como o Holocausto se tornam moralmente equivalentes a um desastre natural, como um tsunami. Ambos são trágicos, causam um sofrimento imenso, mas, no fim, são só matéria em movimento. Não há um verdadeiro mal a ser condenado, apenas eventos infelizes. Nossa. Essa é uma visão sombria e, na minha opinião, bastante equivocada da natureza humana. A moralidade não surge do nada. Ela é, para mim, um produto claro da nossa evolução como espécie social. Nascemos com a capacidade para empatia, para solidariedade, porque essas características foram essenciais para a nossa sobrevivência. A famosa regra de ouro, não faça aos outros o que não quer que façam a você, não foi inventada pelo cristianismo. Ela aparece em diversas culturas e filosofias, de Confúcio aos gregos, séculos antes. Até a parábola do bom samaritano, que é tão central para a ética cristã, elogia a compaixão de um não-judeu, alguém de fora do grupo religioso dominante. Certo, ok, eu entendo o argumento da evolução, mas ele me deixa com uma pergunta muito incômoda. O seu argumento descreve um processo, mas não justifica um princípio. É como dizer que a biologia pode nos explicar por que um leão mata uma gazela. É um fato da natureza, é o ser. Mas a biologia nunca poderá nos dizer se o leão deveria ou não deveria fazer isso. Não existe um dever moral aí. Então, eu volto à minha questão.
Se a nossa moralidade é só um produto da evolução, um instinto de sobrevivência, como podemos dizer que o Holocausto foi objetivamente mal e não apenas o comportamento de um grupo de primatas dominando o outro? Essa analogia do leão é poderosa, mas eu acho que ela não se aplica a nós. A diferença crucial é que a evolução não nos deu apenas dentes e garras. Ela nos deu cérebros complexos, capazes de raciocínio abstrato e empatia profunda. Nossa moralidade não é um simples instinto, é um projeto social construído sobre essa base biológica. Nós criamos sistemas de justiça, direitos humanos e filosofia moral porque entendemos, através da razão e da empatia, que a cooperação e o respeito mútuo levam a um bem-estar maior para todos. Não precisamos de um mandamento divino para entender que causar sofrimento desnecessário é errado. Mas bem-estar e cooperação ainda são conceitos frágeis. O que acontece quando uma sociedade decide que o seu bem-estar é melhor servido pela eliminação de uma minoria? Foi precisamente o argumento usado por regimes totalitários. Eles também buscavam um tipo de bem-estar coletivo. Meu ponto é sobre o padrão de julgamento. O cristianismo fornece um padrão fixo baseado no caráter de um Deus que é bom e justo. É por isso que o conceito de hipocrisia faz sentido. Podemos condenar um cruzado ou um inquisidor que comete atrocidades em nome de Cristo porque ele está violando os ensinamentos do próprio Cristo. O padrão existe, mesmo que o seguidor fale. Agora eu pergunto a você, qual é o padrão objetivo que permite a um ateu condenar outro ateu, como Stalin ou Mao? O padrão é a nossa humanidade compartilhada, o princípio de que a vida e o bem-estar de cada indivíduo importam. Mas já que você tocou nos crimes da religião, vamos aprofundar isso. O problema com o seu padrão fixo é que ele frequentemente leva pessoas boas a fazerem coisas terríveis com a consciência tranquila, acreditando estarem cumprindo uma ordem divina. E isso me leva a uma questão central. Existe uma única ação moral, um único ato de compaixão ou caridade, realizado por um crente que não poderia, em princípio, ser realizado por um ateu? Essa é uma excelente pergunta. E a resposta honesta é: provavelmente não. Um ateu pode ser tão heróico e caridoso quanto qualquer cristão. Mas isso não enfraquece meu argumento, porque o meu ponto não é sobre quem pode fazer o bem, mas sobre o que o bem significa em primeiro lugar. Eu diria que o ateu humanista que dedica sua vida aos pobres está, na verdade, agindo com base num capital moral que ele pegou emprestado de uma cosmovisão judaico-cristã. Ele opera sob a premissa de que cada ser humano tem um valor intrínseco e inviolável, mas sua própria filosofia materialista não oferece nenhuma base sólida para essa crença. Da onde vem esse valor, se somos só matéria? Ele vem da nossa capacidade de sentir, de sofrer, de amar, de ter projetos de vida. Isso é mais do que suficiente. E, francamente, a base que você propõe me parece, em muitos aspectos, moralmente questionável. Vamos analisar uma das ideias centrais do cristianismo, a redenção vicária. A ideia de que Jesus, um inocente, morreu para pagar pelos pecados de outros. Em qualquer tribunal de justiça humano, punir um inocente para perdoar os culpados seria considerado uma monstruosidade moral. É a lógica do bode expiatório elevada a um princípio cósmico. Como uma doutrina que viola nosso senso mais básico de justiça pode ser o fundamento da moralidade? Você está interpretando uma profunda verdade teológica através de uma lente legalista e estritamente moderna. Não se trata de um Deus sádico punindo um inocente. Na teologia cristã, é o próprio Deus, na pessoa de Cristo, que absorve o custo do mal e da injustiça para oferecer perdão e reconciliação. É um ato de amor sacrificial, não uma transação judicial fria. E essa visão de um Deus soberano que você parece achar tão problemática? Sim, acho problemática. E vamos ser claros para quem nos ouve sobre o que soberania divina realmente implica. Estamos falando de um ser onisciente que te vigia constantemente, conhece cada pensamento seu antes mesmo de você tê-lo e que exige amor e temor ao mesmo tempo. É a descrição perfeita de um grande irmão celestial. É a forma mais refinada e inescapável de totalitarismo, onde até crimes de pensamento são puníveis. Eu entendo porque soa assim na teoria, mas se a gente olhar para a história, essa ideia teve precisamente o efeito oposto.
foi a crença de que Deus é o único soberano absoluto e não o rei, o imperador ou o Estado, que deu origem à noção revolucionária de que todo o poder terreno deve ser limitado e questionado. A ideia de que todos os seres humanos, do rei ao camponês, são igualmente falhos e pecadores perante Deus, foi a semente para os conceitos de igualdade perante a lei e de governo com freios e contrapesos. A humildade teológica produziu a liberdade política. Em contrapartida, os regimes mais totalitários e assassinos do século XX, sem exceção, foram explicitamente ateus. Na ausência de um poder superior, o Estado se tornou o poder absoluto na Terra, com consequências que todos conhecemos. Você está cometendo um erro lógico aí ao correlacionar ateísmo com totalitarismo. Esses regimes não eram assassinos porque eram ateus. Eles eram assassinos porque eram dogmáticos e totalitários. Eles simplesmente substituíram o dogmatismo religioso por um dogmatismo político. A fé cega, seja em Deus ou no partido, é o verdadeiro veneno. O fato de a religião ter inspirado tanto a Madre Teresa quanto os terroristas do 11 de setembro deveria nos dizer algo crucial. A moralidade deve vir de uma fonte independente da religião, uma fonte que nos permita julgar tanto as ações de um ateu quanto as de um crente. E essa fonte é a razão humana e a empatia. Mas a razão humana, como vimos, pode justificar qualquer coisa se não partir de princípios sólidos. E a empatia? Bom, a empatia é notoriamente seletiva. Sentimos mais empatia por quem é parecido conosco. É por isso que precisamos de um princípio que nos obrigue a amar o nosso inimigo, a cuidar do estrangeiro, a valorizar o leproso, ideias que eram radicais no mundo antigo e que surgiram diretamente da teologia. O que me parece é que o secularismo quer os frutos da árvore judaico-cristã, direitos humanos, valor do indivíduo, compaixão pelos fracos, mas insiste em cortar a raiz de onde esses frutos brotaram. Chegamos a um ponto crucial. Para mim, a discussão demonstra que a moralidade é uma faculdade humana, algo que evoluiu conosco e que aprimoramos através da razão e do diálogo. A ideia de que precisamos da promessa de uma recompensa celestial ou do medo de uma punição infernal para nos comportarmos bem é, na verdade, uma degradação da moral. Ela infantiliza a humanidade. O verdadeiro dever moral é fazer o que é certo porque é certo, não por causa das consequências em uma vida após a morte. Nossa moralidade não precisa de uma sanção sobrenatural. Ela precisa de coragem, de empatia e da honestidade intelectual para confrontar nossos próprios demônios. E para mim, o debate expõe a incapacidade fundamental do ateísmo de fornecer uma base racional para os seus próprios julgamentos morais. Sem um padrão objetivo e transcendente ancorado em algo maior que a opinião humana, toda a nossa indignação contra a injustiça se esvazia. Ela se torna apenas uma preferência pessoal, um sentimento forte, mas sem autoridade. O cristianismo não só fornece esse padrão enraizado no caráter de Deus, como também oferece uma solução realista para o fato óbvio de que todos nós falhamos em viver de acordo com ele: a possibilidade do perdão e da transformação. No fim, a análise do material revela que a verdadeira divergência não é sobre se as pessoas podem ser boas sem acreditar em Deus. Claramente podem. A questão é sobre o que, em última instância, fundamenta o próprio conceito de bem. Exatamente. A questão de saber se a moralidade é algo que nós descobrimos, como as leis da matemática, ou algo que nós inventamos, como as regras do futebol, permanece no cerne da condição humana. E há muito mais a ser explorado sobre isso nas fontes que analisamos. Em 1925, na cidade de Dayton, Scott, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Brian se ergueu, grande orador, dizia que a ciência trazia amor. Revolução levava a barbaridade, dadaísmo social, cruel tirania.
A clã marchava, sombra na rua, hierarquia racial, não podia ter lua. Sem fé dizia Brian, o saber é mal, porta aberta, o caos, caminho fatal. Darrow chegou, agnóstico gigante, defensor da razão, do direito constante. Viu na lei ataque à liberdade, uma teocracia sobre a humanidade. Todos ao gramado, calor insuportável. Darrow desafia Brian, ato notável. Pergunta sobre Noé, show sua criação. 6 dias de dilúvio era a interpretação. Brian admitiu, os dias eram longos. Muralha do literalismo caiu com sons. Derrota moral, mas a lei ainda vigorava. Impacto cultural que a América sentia. Scopes pagou multa, depois anulada pela Suprema Corte, questão técnica aplicada. O julgamento deixou marca e lição, do pois lembrava, democracia em avaliação. 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 Avaliação.